merecedores, se você acha que de alguma forma você tem algum dedinho na sua salvação, ou que você é digno e merecedor do que você tem, você ainda não entendeu a graça de Deus. Todos nós éramos merecedores do inferno, da condenação eterna. Oi, Débora, como você está, diva? Existem várias formas de você fazer o seu devocional, mas eu quero que você entenda que nenhum livro de devocional substitui a leitura da Bíblia, tá? Então, se você tem algum livro devocional por aí, glória a Deus por isso, espero que te ajude muito na interpretação, mas não substitua a leitura da Bíblia. Eu faço o meu devocional da seguinte forma: eu tenho meu tempo de oração, eu tenho meu tempo de leitura, o meu tempo de meditação, eu escrevo aquilo que eu entendi, eu tenho tempo de jejum, confesso demais que eu preciso jejuar mais. Então, o devocional é o tempo que você tem no secreto. É o tempo onde você escuta a voz de Deus, que você fala com Deus. É um tempo de arrependimento, é um tempo de confissão. Por exemplo, aqui no capítulo 15 de 1 Samuel, eu fiz um estudo de 1 Samuel. E aí eu escrevi e coloquei aqui. Então, é um exemplo de devocional. Entendeu? Consegui responder a sua pergunta? Eu sou da Igreja Presbiteriana Independente, aqui de Londrina, primeira IPI. Então vamos lá, sobre essa questão de princípios e valores, né? Eu vi vocês falando bastante. O que são princípios e valores? É a sua cosmovisão. Todo ser humano tem uma cosmovisão. Todo ser humano adora alguma coisa, tem algum Deus, sendo ele cristão ou não, sendo ateu, sendo católico, sendo judeu, sendo qualquer outro tipo de religião, qualquer outro tipo de crença, todos nós temos uma cosmovisão. Você bebe água a partir da sua cosmovisão. Você faz atividade física, você come o que come, você vai onde vai, você tem o que tem, de acordo com a sua cosmovisão. O que é a sua cosmovisão? É a sua visão sobre o mundo. É o que você acredita e o porquê você acredita no que acredita. Então, todo mundo tem uma cosmovisão. Nós, como cristãos, nos submetemos àquilo que a palavra de Deus diz. A nossa cosmovisão está alinhada com as Escrituras. Não só nos nossos achismos ou nas nossas opiniões e nas nossas viagens aí, mas naquilo que a palavra de Deus diz, certo? Então, só explicando para vocês o que são princípios e valores. Você individualmente tem os seus princípios e valores, mas nós, como cristãos, devemos submeter os nossos princípios e valores à palavra de Deus, mesmo que ainda não entendamos o que está escrito, tá? Então, por exemplo, uma dúvida que muitos cristãos têm é sobre o aborto. Gente, eu lembro que nas minhas aulas de filosofia, a gente falava sobre isso, como eu queria voltar lá. Como eu queria voltar lá! E ter a certeza do porquê eu creio no que creio, né? O mundo, ele conheço a Zion, inclusive já fui em São Paulo. Muitas pessoas têm dúvidas e as dúvidas nos aproximam de Deus, isso é maravilhoso. Enfim, por exemplo, o aborto. A Bíblia condena e aponta como pecado. E talvez você, na sua recém-conversão, não entenda o porquê. E você tenha muitas dúvidas, e tá tudo bem ter dúvidas e perguntas, mas procura no lugar certo. Moisés, em Êxodo 3, perguntou para Deus: quem sou eu? E o problema não é a pergunta, mas é em quem você tá... onde você está procurando essa resposta? Moisés encontrou no lugar certo e não teve a resposta que queria, mas a resposta que era verdadeira. Então eu entendi muitas coisas no meu processo de conversão, muitas dúvidas que eu tinha lá no comecinho como uma pré-adolescente, mas que hoje fazem sentido. Então eu escolhi submeter os meus princípios e valores, a minha mentalidade, o meu coração. E isso é maravilhoso, certo? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum princípio e valor cristão, vocês podem mandar aqui. Ama vender, né? Nós vendemos o tempo todo. Vendemos ideia, vendemos projetos, vendemos o nosso trabalho. E eu não vejo problema algum nisso. Você vê? Pregar nas ruas ninguém mais quer, pois não dá mais engajamento. Então tá bom, meu querido. Fica aí com seus achismos. Eu não preciso provar pra você o que eu faço no meu secreto ou o que é o verdadeiro ID, não.
Mas eu concordo com você. Tem muitas pessoas vivendo um falso evangelho, um evangelho raso, superficial, que tem desejado viajar o mundo e fazer missões aí, mas não fala sobre Jesus na esquina de casa, dentro de casa, na padaria, na escola, no trabalho. Realmente, eu concordo com você. Caraca, que legal! Que máximo! Nossa, faz bastante tempo que eu não jogo beat. O justo não se justifica, o justo é justificado. Amém, exatamente isso. Cristo é o nosso justificador, o nosso advogado. E isso é libertador para nós, né? Como dominar os nossos pensamentos, entendendo que a obra entendendo que o sacrifício de Jesus naquela cruz é suficiente e é maior do que os nossos pensamentos, é maior do que o pecado. Entendendo que nele nós encontramos esperança, perdão, alegria. Que hoje a gente vive aqui na Terra consequências da queda, consequências do pecado, mas um dia seremos completamente satisfeitos, saciados. Ele enxugará as nossas lágrimas. Não haverá mais dor, tristeza, culpa, injustiça, morte, choro. E isso traz esperança para nós. Bom dia, Abraão, seja muito bem-vindo. Qual a sua opinião sobre? Sobre o quê? Eu não consegui ver seu comentário. Maranata, é isso mesmo. É porque estou passando por uma batalha na minha mente horrível. Entendi, Evelyn. E eu te faço algumas perguntas. Quem está com você nesse momento de batalha? Como você tem lidado com ela, o seu tempo de oração, o seu tempo no secreto? Você sabe o que são as armaduras de Efésios 6? Você sabe aquilo que Deus já entregou para você? Ele já declarou vitória. Isso não significa que a gente nunca mais vai passar por desafios ou problemas difíceis, mas Ele prometeu que estaria conosco. Existe um falso evangelho, existe uma teologia da prosperidade, uma teologia da prosperidade não, Gente, me fugiu a palavra. Mas um engano, uma hipergraça, um sentido errado de que a vida com Deus é mil maravilhas, é um mar de rosas. Mentira! Mentira, nós somos libertos, nós somos livres do pecado, da condenação, nós encontramos perdão em Cristo Jesus, mas ainda há a presença do pecado, e é por isso que a gente passa por tanta dor, a gente passa por tanta tristeza, por tantos desafios, mas o Senhor prometeu que estaria conosco nesses momentos. Jesus não morreu na cruz para que você tivesse uma vida perfeita, Ele não morreu na cruz para que você tivesse um casamento perfeito, um trabalho perfeito, uma conta bancária perfeita. Pessoas que medem ser abençoadas por Deus só por ter um homem ao lado. Exatamente, nós limitamos o poder do Espírito Santo a isso. Mas, de fato, é um grande sinal que eu, como mulher, sou abençoada por Deus por ter um marido bom ao meu lado. Isso é mais um sinal da graça e misericórdia dele sobre a minha vida, por exemplo, se esse fosse o caso, se eu tivesse um homem ao meu lado, né? Mas é isso, a gente coloca Deus, o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Nós não vivemos o Evangelho em sua plenitude. A gente escolhe pegar aquelas partes e aqueles versículos que convém, muda todo o contexto. Por quê? Porque é sempre o homem no centro de todas as coisas. E esse não é o verdadeiro Evangelho.